Jorge, esse é um vídeo explicando um pouco sobre os intercâmbios oferecidos pela CLEV. A CLEV ela faz parte da IFMSA, que é um Fórum Internacional para Estudantes de Medicina, afiliado à ONU, criado em 1951. Tem 121 países membros. Dentro da IFMSA, tem alguns comitês permanentes. Dentro desses comitês permanentes, a gente vai ter o SCORE e o SCOPE, que são áreas de intercâmbio de pesquisa e em prática médica. A DENEM ela é afiliada à IFMSA, é a entidade representativa máxima de estudantes de medicina do Brasil. Possui coordenações regionais e é uma construção conjunta com os centros acadêmicos. Foi um agente muito importante no processo de criação do SUS. Dentro da DENEM tem alguns centros de estudo de pesquisa. A gente vai focar na SEV, que é a Coordenação de Estágios e Vivências. A SEV ela é responsável por estabelecer os contratos com a IFMSA. Dentro do CASAF, a gente vai ter a CLEV e o ERJ, que organiza os intercâmbios. Essa vai ser a função da CLEV de auxiliar nas dúvidas, aos acessos aos editais e inscrições, é a comunicação direta com os estudantes da MED-UERJ, ela monitora as chamadas dos editais e organiza os intercâmbios dentro da universidade. Muito importante que vocês sigam a CLEV nas redes sociais para se manterem atualizados nos editais. Os membros da CLEV oficiais, que são parte também da gestão do CASAP, são os 5 primeiros dessa lista. Os últimos 3 são redes de ajuda. Os intercâmbios oferecidos pela SEV são o SCOPE e o SCORE, os estágios nacionais, o NB-China, que eu vou explicar mais pra frente. Agora a gente vai falar sobre o SCORE e o SCOPE. O SCOPE é o intercâmbio na prática médica. Qualquer aluno pode se inscrever a partir do 5º período da graduação. É oferecido a hospedagem, no mínimo uma alimentação por dia. Existe um edital de vagas remanescentes, que são as vagas que não são preenchidas no primeiro edital, elas são sorteadas ao longo do ano e elas não precisam ser preenchidas por pontos, e sim por sorteio. A inscrição é de R$ 480. São 4 semanas e mais de 400 vagas oferecidas. Algumas fotos para mostrar como esse intercâmbio de cultura ele é muito rico e muito interessante. Então, essas são fotos de 2 alunas que foram para a Dinamarca, ficaram numa casa de família, fizeram atividades culturais e um vídeo aqui muito legal que eu vou mostrar, que é como que a gente tem esse intercâmbio de cultura e de línguas. Oi, tudo bem? 안녕하세요. 어떻게 지내세요? Привет, как дела? Olá, que tal? 你好. Agora falando um pouco sobre o SCORE, que é o intercâmbio em pesquisa. Esse também funciona no esquema de uma hospedagem, no mínimo uma alimentação por dia, e existe um edital de vagas remanescentes também. 4 semanas e a inscrição custa R$ 480. Tem mais de 100 vagas. Dentro dos estágios nacionais, é legal a gente falar que eles são realizados na área de medicina de família e comunidade. A partir do 5º período de graduação, o aluno é acompanhado por um tutor e o objetivo desse estágio é a inserção no contexto de atenção primária à saúde. Também a estadia e no mínimo uma refeição diária inclusa. Os estados participantes são esses, é interessante vocês olharem o edital e verem as universidades que vocês podem se inscrever. Aqui é um vídeo de um aluno que vai estar disponível depois para vocês verem, que ele não está rodando no programa, contando a experiência dele em Manaus. É legal sobre os intercâmbios do SCOPE, do SCORE e do estágio nacional, a gente lembrar das vagas remanescentes, que elas são muito legais, elas não precisam de acúmulo de pontos, e sim de sorte. A isenção de taxa é possível para alunos cotistas que não possuem condição de ir. A DENEM avalia quem vai ter prioridade para ter isenção de taxa. Se atentar também que a passagem aérea não é oferecida, então você tem que estar disposto a pagar a sua passagem para conseguir viajar. Dentro do NB-China, eu vou falar bem rapidamente, porque tem uma vaga só e é um curso oferecido pela Universidade de Xangai, acaba sendo muito concorrido, mas é possível sempre e é muito interessante. Eu sugiro vocês pararem o vídeo para lerem um pouco melhor.
A inscrição é de R$ 550, 4 semanas e tem uma vaga. As atividades culturais são muito planejadas, então vocês parem um pouco, pesquisem o edital para terem um pouco mais de noção. Aqui uma foto da Universidade de Xangai e tem uma experiência cultural também muito rica. Agora vamos falar um pouco sobre como a gente pode participar. Ficar atento nos editais de seleção, são 4 editais publicados ao longo do ano. Como que você pode pontuar? Com atividades extracurriculares da faculdade, sendo anfitrião ou padrinho de um intercambista. Ser anfitrião é receber alguém na sua casa. Você tem que estar disposto a dar pelo menos uma comida por dia, de 2 a 4 semanas, e assessorar o intercambista na universidade de primeiras semanas. Você ganha 8 pontos por dia. Ser padrinho de alguém, você tem que ser responsável por auxiliar o intercambista com meios de transporte, passeios turísticos, conhecendo o ambiente e guiar ele nesse período de adaptação. Auxiliar também com contato com a língua local. A monitoria, os estágios, o projeto de extensão ele dá mais pontos. Ele dá o dobro de pontos da monitoria, dos estágios extracurriculares e da iniciação científica. Então, o projeto de extensão dá 16 pontos por mês. No máximo 12 meses. A participação em cursos de liga, simpósios ou congressos, 5 pontos por evento. Se você faz parte de alguma liga e está envolvido na organização desse evento, você ganha 20 pontos por evento. Apresentação de palestras, de trabalhos, publicação de resumos em congressos, jornadas ou simpósios, 10 pontos por trabalho. A participação em fóruns ou eventos do Enem, 25 pontos por evento. Organização desses fóruns são 40 pontos por evento. Se você é da gestão do CA, 20 pontos por mês. Se você publica trabalhos em revistas científicas, 40 pontos por trabalho. E a rede de ajuda, 5 pontos por mês. Ser representante discente de um departamento ou órgão da faculdade, 10 pontos por mês. E a participação em qualquer evento do CA, lembrando que nesse caso não valem as festas, são 10 pontos por evento. E cada semestre avançado no curso são 4 pontos por semestre. A pontuação coletiva da UERJ, então você já começa com 165 pontos, que são pontos distribuídos entre todos os estudantes que se inscrevem pela CLEV da UERJ, e ele é conseguido por alunos que a gente recebe, as vagas que a gente disponibiliza para estágio nacional, para vagas do SCORE também, e por sediar alguém do NBX. Questionário socioeconômico, é legal a gente lembrar que quando você se inscreve, você preenche um questionário socioeconômico que pode acabar te ajudando na pontuação também. Legal dar uma olhada nisso, caso você esteja dentro das categorias de uma vulnerabilidade maior socioeconômica, você acaba ganhando alguns pontos também. A última coisa é o que todo mundo pergunta, que é quantos pontos eu preciso para viajar. Para viajar, 400 pontos já dá. Lembrando dos pontos coletivos da UERJ, acaba sendo fácil você juntar pelo menos 400 pontos. E são para países como, por exemplo, Peru, a Tunísia, são países que dá para você ir com uma pontuação mais baixa. Com 600 pontos já dá para você pensar em México, Bolívia, Turquia. Numa faixa de 1.000 pontos, você consegue pensar em alguns países europeus. As fotos que eu mostrei, as meninas estavam na Suécia. Alguns países na África também, por exemplo, Marrocos e o Egito. Alguns países na Ásia também dá para você pensar, tem que pesquisar isso melhor, para ver, sempre mudam, então essa pontuação é de 1 ano, que a gente bota só para vocês terem uma ideia do que vocês conseguem com uma pontuação perto de 1.000 pontos. E é isso, acompanhem a CLEV, perguntem pra gente poder tirar as dúvidas de vocês sempre que elas surgirem. E é isso, não deixe de conferir os intercâmbios, senão é uma oportunidade incrível dentro da faculdade. É isso, obrigada por assistirem até aqui.